E aí pessoal, tudo bem? João Mateus aqui de novo, para mais uma aula de filosofia. A gente vai estar trabalhando hoje a filosofia medieval, tá bom? A gente já passou já aquela parte da filosofia clássica, a filosofia antiga, e hoje a gente vai avançar um pouco mais na apostila, dentro da apostila ainda da apostila 1 de vocês ainda. Vamos falar um pouco sobre a filosofia medieval. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais introdutório, a gente vai falar alguns conceitos históricos, o que estava acontecendo, vamos contextualizar um pouco e acho que só na próxima aula que a gente vai fazer entrar de fato nos conceitos filosóficos, porque eu gostaria de fazer vídeos um pouco mais curtos do que foi na filosofia clássica, na filosofia antiga, ficaram muito longos os vídeos, então esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais introdutório antes da gente entrar nos conceitos filosóficos da filosofia medieval mesmo e tal. Bom, meu nome aí, né, João Mateus. Meu e-mail, joão.mateusdoct, né, doct, @gmail.com, caso vocês queiram mandar uma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, algum pedido, podem ficar à vontade lá para mandar por lá, tá bom? Nessa sequência de vídeos agora também, no final, a gente vai fazer uma sobre as questões dessa última apostila, tá? E aí, né, nós já na próxima semana, eu acredito que a gente já vai estar trabalhando com a segunda apostila, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha, eu acho que vocês viram aí na apostila de vocês, logo no começo, né? Tem uma questão moral aqui pra gente trabalhar. Uma questão moral que é o problema do mal, né? Na filosofia a gente chama de problema do mal ou paradoxo de Epicuro. A gente não, não tem certeza de que foi Epicuro quem formulou esses conceitos, mas um filósofo posterior a Epicuro, chamado Sexto Empíricos, ele fez uma citação sobre esse paradoxo, sobre esse problema, né, essa divergência filosófica, e atribuiu esse problema a Epicuro. Então, a fonte que nós temos aponta para Epicuro. Certo? Um filósofo cético posterior a ele, chamado Sexto Empíricos, que atribuiu esse paradoxo a Epicuro. Bom, o problema é como está escrito ali na apostila de vocês, né? Se Deus é totalmente bom e criou todas as coisas, de onde vem o mal, certo? A gente vai trabalhar um pouco mais a fundo esse paradoxo, e a gente vai trabalhar esse paradoxo só agora, depois que a gente já passou a filosofia clássica, a filosofia antiga, porque esse paradoxo ele é um pouco mais importante agora na filosofia medieval, ele volta um pouco mais de força, porque são onde surgem as primeiras respostas a esse problema, a esse paradoxo, certo? Então aqui eu vou trazer um pouco mais explicado esse paradoxo, né, e por que ele é um paradoxo, né? Vamos pensar assim. Bom, os entusiastas desse paradoxo dizem que os pontos que compõem essa formulação de frases, dizem que, esses entusiastas dizem que essas frases elas são contraditórias, elas são paradoxais. Portanto, uma delas precisa ser falsa, uma delas precisa ser mentira. Vamos analisar certinho essas frases? Vamos lá, do começo. Ó. O primeiro ponto. O mal existe, certo? Segundo ponto. Deus é onisciente. Isso significa que Deus sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Se Deus sabe todas as coisas e o mal existe, Deus sabe que o mal existe, certo? Terceiro ponto. Deus é onipotente. Isso significa que Deus pode fazer todas as coisas. Esse é um ponto debatível, esse é um ponto questionável, mas a gente está trabalhando a composição tradicional do paradoxo, certo? Com o tempo esse paradoxo muda de forma, de figura, mas esse é o problema tradicional mais conhecido. Então Deus é onipotente, portanto ele sabe todas, ele pode fazer todas as coisas, logo ele pode acabar com o mal. Então até agora o mal existe, Deus sabe que o mal existe, Deus pode acabar com o mal. E o último ponto. Deus é bom, mas ele não é só bom, ele é o todo bom, né? Ele é o sumo bem, né? O sumum bonum, como é a expressão do latim que origina essa expressão, né? O sumo bem, o bem maior, o bem mais perfeito, né? Porque Deus, por definição, ele é perfeito. Então ele é perfeitamente moral, ele é um ser necessariamente com a sua moral perfeita, a sua moral intocável. Então ele quer acabar com o mal, se ele, porque ele é necessariamente bom, né? Então a pergunta é, o ponto do paradoxo é, por que o mal existe, né? Então esse é um problema filosófico antigo já, né? Muitas pessoas falam
sobre o Deus cristão, né? O Deus judaico, mas esse paradoxo é bem anterior ao Deus cristão. Não é anterior ao Deus hebraico, né? O Deus do judeu, né? Do judaísmo, mas tá aí no meio aí, sim, sabe? São épocas bem próximas. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre esse paradoxo agora na filosofia medieval. Guardem bem esses conceitos, tá bom? Que a gente vai voltar nisso aqui mais pra frente, beleza? Então vamos lá. Pensem em qual resposta vocês dariam para essas questões. Como que vocês resolveriam essas questões? O que vocês pensam acerca disso, né? Comentem aí, mandem um e-mail para mim. Se vocês tiverem alguma ideia assim de como resolver esse problema, antes de assistir as próximas aulas, já mandem um e-mail, que vai ser interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Bom, agora a gente vai fazer uma breve introdução sobre o que estava acontecendo na Europa na época, na Europa e no mundo conhecido, na verdade, né? Não é só na Europa, não é só da Europa que a gente vai falar. O que estava acontecendo no mundo, né? Em caráter histórico mesmo, o que estava rolando? Qual que é o contexto em que a filosofia medieval começa e em que contexto a filosofia clássica ela começa a decair, certo? Bom, nós estamos falando aqui já do Império Romano, nós demos um salto histórico aí, nós estamos falando já do Império Romano. E dentro do Império Romano acontece a expansão, uma expansão muito grande mesmo, muito forte, muito alta, do cristianismo. Por quê? Um dos principais fatores para uma expansão, para a expansão rápida e forte que o cristianismo teve no mundo todo, no norte da África, no Oriente e na Europa do Mediterrâneo ali, foi que o cristianismo ele era identificado com as classes mais pobres. O cristianismo ele ficou conhecido como uma religião dos pobres. E como o que mais tinha no Império Romano eram pessoas pobres, né? Essa era a classe que mais populosa da população. O cristianismo ele ganhou muita força nesse sentido, né? Ele era a religião dos pobres, então o cristianismo se popularizou muito rápido. E também a gente tem, né, um vai e vem de perseguição e tempo de paz no cristianismo, né? O cristianismo ele foi perseguido por muito tempo e em certo tempo ele conseguia um certo descanso, né, uma certa paz. Até aqui, né, lá no começo do século IV, né, teve o Edito de Milão, que o imperador Constantino, digamos assim, que ele tornou o Império Romano laico, né, que nenhuma religião mais seria perseguida. Então, em especial o cristianismo, né. Isso foi, se eu não me engano, 311, 314, alguma coisa assim, não me recordo direito a data. O imperador Constantino, no começo do século IV, ele permitiu o cristianismo de forma o culto livre do cristianismo de qualquer outra religião dentro do Império Romano. No mesmo século, né, por volta de 380, 390 depois de Cristo, veio o edito de Tessalônica, né, com o imperador Teodósio, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então agora ser cristão agora é uma questão de status social, né? Se você quisesse subir em algum cargo público, alguma coisa assim, era melhor que você fosse cristão, né? Que você demonstrasse a sua fé cristã em público, porque agora o Estado é cristão, né? Bom, o Império Romano se aproveitou da estrutura interna do cristianismo já para exercer um certo domínio sobre a população da época, né? Para aproveitar a estrutura interna e tudo mais. E agora tinha desculpas religiosas para ações políticas, né? E isso cria um domínio muito grande da Igreja Católica, da Igreja, né, cristã de Roma, em todo o mundo conhecido, em toda a extensão do Império Romano, né? Então, esse domínio vai durar todo o Império, toda a Idade Média, né? Mas é nesse momento ali entre o século IV e o século V que esse domínio se consolida, em que esse domínio começa a tomar forma, né? E vai ter seu auge lá a partir do século XI, século XII mais ou menos, né? Que ele vai começar de fato a exercer pressão sobre os governos e tudo mais, né? Mas dentro da história do pensamento, do que estava sendo debatido, né, da história da filosofia, nesse período nós temos uma retomada muito grande do pensamento clássico. Vocês se lembram de quem eram os principais filósofos clássicos da
da antiguidade? Era Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Nesse período, no começo da Idade Média, nós temos uma retomada muito grande de Platão. Vai surgir o que nós chamamos de neoplatonismo, que é neo, né, de novo, e platonismo, pensamento de Platão. Uma nova roupagem do pensamento de Platão, certo? Mais para frente nós temos a retomada de Aristóteles, com a tradução de Aristóteles, né, direto do grego ali também, a partir do século VIII, se eu não me engano, começa as traduções de Aristóteles direto do árabe, né? Os filósofos árabes são muito importantes nessa para trazer o aristotelismo para o centro da Europa, né? Para onde realmente estavam acontecendo as coisas naquela época. Então o pensamento clássico ele volta com muita força e muitos cristãos se aproveitam desse neoplatonismo no começo ali da era medieval, dessa nova roupagem do pensamento clássico, para fazer a defesa do cristianismo, para misturar esses elementos desse pensamento clássico, desse pensamento antigo, no cristianismo. Né? Começa uma necessidade de realizar uma apologética cristã. É uma defesa, a apologética é uma defesa, como é feita em um tribunal, digamos assim, né? Uma defesa racional, uma defesa baseada em argumentos da fé cristã. Então, todo o período medieval, toda a filosofia medieval, particularmente a filosofia cristã, é baseada em explicar a fé cristã. Primeiro a gente vai entender isso melhor mais tarde, mas primeiro a gente tem a tentativa de delimitar a fé cristã, do que é a fé cristã, né? E posteriormente racionalizar a fé cristã, tornar ela racional, tornar ela argumentativa. Isso é o que a gente chama de apologética cristã, né? De uma defesa do cristianismo, que é o que começa a ser feito, principalmente no primeiro período ali da filosofia medieval, certo? Bom, basicamente é isso que estava acontecendo na filosofia, no mundo ali da época, né? De forma resumida, o cristianismo e o Império Romano eram as principais instituições. A Igreja Católica e o Império Romano são as principais instituições da primeira parte da filosofia do período medieval, certo? Existe uma retomada do pensamento clássico, em especial de Platão e Aristóteles. A gente vai separar certinho isso depois, tá bom? E começa o processo de apologética cristã, o começo da tentativa de misturar a fé cristã com a razão, explicar a fé através da razão, certo? A gente vai ver certinho isso, vamos separar os períodos históricos dentro da própria filosofia medieval, vamos criar subdivisões aí, mas essa é a introdução que a gente vai fazer hoje, é o problema do mal. Lembre-se disso, pessoal, o problema do mal, o domínio da Igreja Católica e a retomada do pensamento clássico e essa tentativa de racionalizar a fé cristã, tá bom? Essa é a nossa introdução de hoje, pessoal. Na próxima aula a gente já começa com a patrística, que é o primeiro momento ali da filosofia medieval, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.